Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de notícia, dessa vez para trazer uma notícia do Charles do Bronx, o Charles Oliveira. Não é ele falando especificamente de nada, é o Aljamain Sterling, ex-campeão, falando do Charles, da luta contra o Topuria, falando dali das dificuldades, dos perigos, enfim, vamos ver aqui a opinião do ex-campeão. Ele começou dizendo isso aqui lá no podcast The Weekly Scraps, eu tô pegando a notícia do MMA Fine, né? Ele falou isso é interessante, porque o Charles Oliveira é derrubado em todas as lutas. Falando ali, não derrubado necessariamente de queda, né? Derrubado de sentir golpe e tal, né? E aí ele continua. Quase todas as lutas. As últimas 8, eu diria. Dito isso, sabemos que Ilia Topuria pode quebrar. Já vimos Topuria ser derrubado antes por Jay Herbert e ele voltou. Essa foi a primeira vez que ele lutou no peso leve. Ele disse que se sente melhor no peso leve, sua potência é diferente no peso leve. Sabemos que ele já pode quebrar no peso leve, né? No que essa potência vai se traduzir no peso leve é se ele pode trocar com o Charles do jeito que ele bate em todo mundo. Eu acho que é uma noite ruim e Topuria será campeão de 2 divisões. Até aqui é o óbvio, né? Se o Topuria trocar igual, ele troca embaixo. Talvez com mais punch, porque a categoria é de cima. Juntando com o Charles, que não se defende bem, realmente Topuria pode acabar se tornando campeão de 2 divisões. Mas tem algumas considerações aqui, ó. Mas o grappling. Não vimos ninguém forçar a luta agarrada contra o Ilia Topuria. E me pergunto se o Charles vai tentar fazer isso para ver se consegue dar um gás nele e tirar um pouco da potência dos seus socos. Essa é a grande incógnita. E aqui continua. É difícil descartar do Bronx. Eu ainda acho que ele é ele. Mas aí eu disse isso sobre Max. E eu disse isso sobre Volkanovski. Eu não estou dizendo que aqueles caras iam vencer o Topuria. Mas você disse que aqueles caras ainda são eles. E aí o Ilia vai e faz isso com eles. E você fica tipo, porra, quem vai parar esse cara? E no final, o Sterling dá esse palpite aqui, ó. Estou inclinado para o Ilia. Acho que é uma aposta inteligente. Claro, o Charles pode vencer se conseguir enfrentá-lo no início. Talvez ele nos surpreenda e mostre que o Ilia consegue se cansar e aliviar um pouco daqueles socos. Mas como será isso para o Charles nos rounds finais? Ele consegue manter as mãos erguidas e se defender do jeito certo, principalmente se ele não conseguir finalizar? E como que ele vai conseguir a queda? Ele precisa encurtar a distância para conseguir a queda. Contra um cara mais baixo, como você faz isso? Você precisa ficar por baixo dele. É difícil. Enfim, aqui eu concordo, tá? Com esse final. E foi o que eu falei no meu vídeo, meio que dando uma análise, um palpite para eliminar. O jogo casa muito pro Topuria. Porque, de novo, vamos lá. O Topuria é bom na luta agarrada, né? Ali na questão das quedas, mesmo no jiu-jitsu. Ele é mais baixo que o Charles, então para você derrubar ele ali é complicado, o boxe dele é muito rápido e muito preciso e o Charles se expõe um pouco, apesar de ter um grande poder de nocaute e ofensivamente ser um grande perigo para todo mundo, o Charles, defensivamente a gente sabe do histórico dele, né, de algumas brechas, alguns golpes que ele recebe e tal. Então, é difícil, porque na trocação ele tem buracos onde o Topuria pode aproveitar, e na hora da queda é o que o Sterling falou, o Topuria é mais baixo, defende bem queda, é habilidoso também na luta agarrada e é um cara que, de novo, ele tá subindo de categoria, então, teoricamente, na trocação ele pode estar com mais punch, né? Ele pode estar até mais bem condicionado por desidratar menos. Então, é difícil, realmente, é uma incógnita saber essa subida de peso, a diferença que vai fazer. Mas eu concordo com o Sterling. Né? Se o Charles for o Charles que foi das últimas lutas onde acaba recebendo golpes, ele vai lutar com um cara onde ele não pode receber. Ele realmente vai ter uma noite ruim se acabar se expondo da forma que se expôs nas outras lutas. Então eu concordo com o Aljamain Sterling. Eu acho que a leitura dele tá correta e é a leitura mais natural de se fazer. Né? O Charles tá numa sinuca de bico. É difícil derrubar para ir para o jogo mais da luta agarrada e na trocação vai acabar se expondo. Então vamos ver, né? Teve entrevista recente do Diego Lima, né, do técnico ali, do head coach do Charles, falando que eles já têm 3 planos diferentes, né, para enfrentar o Topuria. Então já tem o plano A, o B e o C, e eles vão usar ali, né, conforme a prioridade ou conforme o desenrolar da luta. Então, eu não consigo, né, pensar aqui 3 caminhos explorando as falhas do Topuria, enfim, é muito difícil. Mas é o Charles, é o Diego, né, é uma equipe que eram campeões até outros dias, então confio na qualidade e no que eles podem realmente fazer e vencer, né? De forma alguma eu vou duvidar, mas eu tô realmente curioso, porque eu não consigo achar ali
realmente muita opção, né? E eu quero saber se vocês conseguem pensar, se você fosse o head coach do Charles, comenta aqui embaixo, quais os planos, quais as vulnerabilidades que vocês poderiam colocar ali, né? Passar para o Charles explorar, né? Basicamente, eu acho que eu tentaria realmente, se fosse ali o Charles, né? Trocar de forma mais cautelosa, né, justamente por conta da precisão ali do Topuria, mas como sempre, né, eu gosto muito de fintas, então fazendo o Charles fintar mais para não deixar o Topuria tão à vontade ali na questão do box, se possível, quando aquecer ali a trocação, né? Quando começar a querer colocar sequência os dois, o Charles sempre que der clinchar, né? Não estender demais as trocas de golpes ali, clinchar justamente para fazer uma isometria, para tentar cansar ele. E o Charles, apesar de ser mais alto e ser difícil ali de derrubar, talvez, clinchando ele pode desgastar. Como ele é mais alto, o clinch para ele é vantagem. Então, às vezes, a luta no clinch, dando joelhadas, batendo ali clinchado, talvez seja uma boa para ele, porque o Charles é mais alto, o Charles é forte também, né? E aí, desgastando o Topuria, o Charles talvez vai estar mais pesado na hora da luta também. Então, desgastar para depois facilitar na trocação, facilitar ali nas quedas em si, enfim. Eu acho que o Charles spamar, que a gente fala, tentar o tempo todo queda, é complicado, pode se cansar, pode tomar algum golpe de encontro, só trocar também é complicado. Então, é um jogo, como eu disse, que para mim não casa. Eu acho que o Charles realmente vai precisar misturar tudo, né? Lutar o MMA de forma inteligente, extremamente cautelosa, são 5 rounds, cinturão, então não adianta se apavorar, querer, que nem ele fala muitas vezes, né? Vou só andar pra frente, só ser agressivo, porque eu dou show, porque eu vou pra acabar com a luta. Eu acho que contra o Topuria é complicado esse tipo de abordagem, né? Eu acho que aqui o Charles vai ter que ser mais inteligente do que nunca, mais calmo do que nunca e mais lutador de MMA do que nunca, né? Eu acho que aqui ele vai precisar recorrer a tudo, recorrer à experiência, à isometria, à força, enfim, a todas as áreas, né? E acho que é a luta onde o Charles mais tem que se preocupar defensivamente, né? Porque o Topuria realmente é extremamente perigoso. Então, eu tô com o Aljamain Sterling aqui, né? Acho que o Topuria é favorito, questão de jogo e tudo, mas é aquilo, como eu já falei no outro vídeo, né? A gente tem que confiar no Charles, tem que torcer pelo Charles e esperar aí quais são esses planos A, B e C, né? Eu falei mais ou menos o que eu acho que teria que fazer, mas pensar em 3 estratégias, eu não consigo pensar muito não, eu acho que é difícil, é complicado. Mas comenta sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!